Olá, meus irmãos, é uma honra, mais uma vez, uma satisfação imensa de estar aqui no canal Jailson HMTV para junto compartilharmos de coração para coração a palavra do dia, a promessa do dia. Tá bom, meus queridos? É uma honra para nós. Muito bem, e mais uma vez eu quero fazer aqui, pedir aqui para aquele que ainda não se inscreveu, certo? No canal Jailson HMTV, que se inscreva, dê uma ajuda ao nosso canal, para o nosso canal crescer no mundo da internet, e também não se esqueça de dar o like e nem de apertar o sininho para receber toda a notificação quando nós colocarmos um vídeo novo, tá bom, meus queridos? Muito bem, é um prazer imenso, satisfação. Vamos aqui para as escrituras, que nós temos um assunto para tratarmos hoje na nossa pequena e humilde palestra. Apocalipse capítulo 4, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2 de Apocalipse capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras. É isso que o irmão Branco ensina quando ele pregou a série Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: Sube aqui e mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, João é convocado para subir, para ver coisas que iam acontecer depois que a era terminasse. Muito bem, versos 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Deixa eu repetir mais uma vez as escrituras, agora sem fazer comentário. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: Suba aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Irmãos, e baseado nessas escrituras, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, o nosso tema hoje não é uma pergunta, né? Nós viemos aí, gravamos vários vídeos fazendo pergunta, e hoje o nosso tema está baseado numa afirmação. Hoje eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou afirmando outra era depois da última era. E aí, meus irmãos? E aí, pregadores? Aí, dinossauros veteranos da mensagem? Vocês concordam que depois da última era tem outra era? E eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou afirmando outra era depois da última era. Irmão, a última era, todos nós sabemos, todos os pregadores da mensagem sabem que de acordo com Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, tem 7 eras da igreja, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. E nós sabemos que a última era é Laodiceia. Isso todos conhecem isso aí. Todos conhecem. Agora, será que os pregadores, os pastores da mensagem, eles sabem que quando Laodiceia termina, entra outra era? Será que tem outra era depois de Laodiceia? Será que eles sabiam disso? Será que eles sabem disso? E aí, meus pregadores? E aí, meus queridos irmãos? Será que vocês tinham esse entendimento? Que depois da última era, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14, a igreja de Laodiceia, a era de Laodiceia, depois da última era, tem outra era? E aí? Ó, irmão Jailson, mas e aí? Será que isso é mais uma invenção? Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que o profeta, o sétimo anjo, o último mensageiro para a nossa dispensação fala sobre isso? Será que depois de Laodiceia, porque as pessoas, por falta de entendimento, por falta de revelação, os pregadores, por falta de ler mensagem da forma correta, a ideia é essa: olha, depois de Laodiceia se dá a segunda vinda. A maioria dos pregadores da mensagem, a maioria dos pastores da mensagem
ainda esperam a segunda vinda, porque eles acham, eles têm o entendimento que a segunda vinda é o rapto. Apesar de a segunda vinda e o rapto estão conectados, certo? Mas os acontecimentos que faz a segunda vinda e o rapto ser diferente. Esse aí que está o problema. O irmão Branham, na mensagem, o quarto selo, ele disse que a segunda vinda é o rapto. Aí, tá vendo aí, irmão Jailson? Então a segunda vinda não aconteceu, ainda vai acontecer porque a segunda vinda é o rapto. Não, irmão. A segunda vinda, quando ela dá início, ela produz o rapto. Agora, o que faz a segunda vinda e o rapto diferente são os acontecimentos. Um acontecimento é a descida e outro acontecimento é a ida. Um desce e outro sobe. Esses acontecimentos que faz a segunda vinda e o rapto diferente. E isso, nós precisamos ter esse entendimento. Mas a maioria dos pregadores não tem esse entendimento. E aí? Tem ou não tem outra era depois da última era? Vocês estão de acordo comigo ou não estão de acordo comigo? Não, irmão, você tem esse entendimento que depois da sétima era, que de acordo com o livro do Apocalipse, Laodiceia, depois da sétima tem outra era, depois dessa tem outra dispensação? Você sabe o que é dispensação, irmão? O problema é que está aí. Você sabe o que é era? Era é uma dispensação, é um período de tempo. É como um milênio. O milênio é 1000 anos, então o milênio é uma era, porque ele vai passar 1000 anos, né? É um período de 1000 anos, um milênio. Ele tem o começo e o fim. Então, isso é uma era, isso é uma dispensação, é um período de tempo. 1000 anos, 200 anos, 300. Esse período de tempo, o começo e o fim, quem diz é Deus. Então, e aí? Vocês estão de acordo comigo? Que depois que a última era, e eu digo a vocês, e eu afirmo a vocês, que a última era já acabou. A última era, veja só, irmão, a era de Laodiceia, como plenitude dos tempos, veja só, como Romanos 11, 25. Romanos 11, 25, Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos está formada por 7 eras. 7 eras. Começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. 7 eras forma a plenitude dos tempos de Romanos 11, 25. A última era é Laodiceia. E a Laodiceia, como plenitude dos tempos, como esfera espiritual, ela terminou em 1963. Porque o profeta disse na mensagem à brecha, parágrafo 50 ao 55, que para os selos ser revelado, tinha que terminar a era da igreja. Então, Laodiceia, como plenitude dos tempos, ela terminou. Agora, como condição religiosa, como ele diz lá na mensagem, o tempo da colheita, ela continua aí. Como tempo do gentio, ela continua. Tanto no sentido religioso como no sentido político. Ela continua. Ela continua aí. Então, são essas coisas, irmão, são esses pontos que precisamos de entender, mas parece que os pregadores da mensagem, eu não sei o que eles fazem, eu não sei como que ele lê a Bíblia, eu não sei como que ele lê a mensagem, ele não entende isso e fica batendo, dando soco em ponta de faca. E fica trazendo mais confusão para as pessoas, mais confusão. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. O nosso tema hoje é outra era depois da última era. Mas, irmão Jailson, eu aprendi que depois que termina a última era é o arrebatamento. E aí? Irmão Jailson, quer dizer que não são apenas 7 eras, são 8 eras? Não. Eu não estou afirmando que são 8 eras. Eu estou falando que depois da última era, depois que a última era terminou, entra outra era. E que era é essa? Vamos ver o que aqui a Bíblia ensina sobre isso, irmão. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver o que aqui a Bíblia ensina isso? Depois nós vamos ver o que aqui o sétimo anjo, o profeta dessa última era, fala sobre isso.
Apocalipse capítulo 15, verso 52 diz assim. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era da igreja. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão e incorruptível, e nós seremos transformados. Veja, que isso aqui, essa escritura era uma profecia. Isso se cumpriu em Paulo, sim, porque Paulo foi a primeira trombeta. Aqui está falando da última trombeta. São 7 trombetas. Paulo foi o primeiro, a primeira trombeta. Então isso aqui era uma profecia. O profeta de Deus, da mensagem, a palavra falada, a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele chama isso aqui de, ele chama 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 de uma era, de uma dispensação. Leia lá a mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele chama essa escritura aqui de uma era, uma dispensação. Vamos para outra escritura. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 10. De tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão no céu como os que estão na terra. O profeta de Deus, na mensagem futuro lá, ele chama essa escritura aqui de eternidade. E isso acontece depois de Laodiceia. E ele lá diz que ela já passou, ela já acabou, ela já terminou. Vamos para outra escritura, Efésios capítulo 3, continuando em Efésios 3, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculta em Deus e que tudo criou. O profeta chama isso aqui na mensagem Eu sou, não temas, e na mensagem A Festa das Trombetas, a mensagem Eu sou, não temas, ele diz isso no parágrafo 79, e na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 115, ele chama isso aqui de uma era. Uma dispensação. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O profeta de Deus, em várias mensagens, chama isso de a era da pedra de coroa. A era da pedra de coroa. Vamos para outra escritura, para nós encerrarmos aqui as escrituras. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 de Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse é capítulo 21, Apocalipse 21, versos 10, diz assim, ó, olha. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O profeta disse na série Adoção que a igreja já está vivendo no último capítulo do livro do Apocalipse. Então, essas escrituras, o nosso profeta, ele chamou de dispensação, de era. E essas escrituras, elas se cumprem no final de Laodiceia. Quando Laodiceia termina, e eu vou afirmar mais uma vez aqui, Laodiceia já terminou no dia 28 de fevereiro de 1963. Em 1957 aconteceu o avivamento terminou, acabou, não existiu mais avivamento. O último avivamento terminou em 1957, aonde as igrejas já começou a colocar Cristo para fora. Quando chegou no dia 28 de fevereiro de 63, Cristo foi expulso totalmente. Laodiceia terminou como plenitude gentil, como
como esfera espiritual, e a segunda vinda deu início. Irmão, eu tenho pregado aí vários, eu gravei 7 vídeos falando sobre a segunda vinda, 7. Os acontecimentos dentro da segunda vinda, a segunda vinda e o sétimo anjo, o que é o sétimo anjo. Você sabe o que é a segunda vinda? E eu sei que foi 7 vídeos. Que você entrar no meu canal aí, você vai ver 7 vídeos. A segunda vinda é uma era, também falei sobre isso. O último que eu gravei agora foi sobre, o tema foi, para que serve a segunda vinda? Eu sei que tem 7 vídeos aí no canal Jailson HMTV falando sobre a segunda vinda. E lá, eu mostro dentro das escrituras, dentro da mensagem, na realidade, o que é a segunda vinda. É uma coisa que o povo da mensagem, a maioria dos pregadores não sabe o que é a segunda vinda. Mas o profeta deixou bem claro que a segunda vinda é uma era, é uma dispensação. E essas escrituras que acabamos de ler aqui, realmente falam sobre essa dispensação que vem depois de Laodiceia. E você diz, irmão Jailson, então quer dizer que são outra era? Não. Essa outra era, irmão, que vem depois de Laodiceia, é a cobertura, é aquela pedra que estava faltando na pirâmide. É por isso que João vê a noiva num alto monte, lá em cima. Lá em cima. Porque lá é o lugar de plataforma. É o lugar que a noiva deve estar, naquela pedra que estava faltando na pirâmide. Quando chegou, no dia 28 de fevereiro de 1963, isso aconteceu. Essa pedra, essa era, essa dispensação, ela comprou na pirâmide. Então, essa era não é uma oitava, não. Quem acha que é uma oitava era, isso não, eu não estou dizendo que é uma oitava era, mas é a era da cobertura. É a era que vinha trazer a cobertura para a pirâmide, aquela pedra que estava faltando. E o profeta chamou isso de vários nomes. Segunda vinda, a era do grão, a era do sétimo anjo, a era abraâmica, a era da noiva, a era do rapto, a era da pé de coroa. Por quê, irmão? Porque ela traz a totalidade. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que é que Paulo diz aí em Efésios. Vamos voltar aqui para Efésios capítulo 1, versículo 10. Olha o que é que Paulo diz. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas. Então, todas as economias de Deus, irmão, vinha congregar agora em Cristo, ó. Ó, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Veja. Uma união do subnatural com o natural. E toda a natureza e toda a economia de Deus, irmão, seria manifestada nesse tempo, quando a última era acabasse e entrasse a era da cobertura, a era da segunda vinda, a era da pedra de coroa. Vamos para a mensagem. Veja, vamos ver o que é que o nosso sétimo anjo, profeta, fala sobre essas coisas. Vou aqui ler aqui no livro Israel e a Igreja. Preste bem atenção, irmão. Israel e a Igreja, página 111. Israel e a Igreja, página 111, parágrafo 35. Olha o que é que o sétimo anjo ensina, irmão. E a igreja, a noiva de Cristo, ela sabe disso. Porque isso aqui é para a noiva de Cristo. Não é para a virgem nessa, nem para... Não, isso aqui é para a noiva. Parágrafo 35 da página 111 do livro Israel e a Igreja. Olha o que o profeta diz. Deixe-me perguntar e dizer isso. Deixe-me dar uma ilustração
aqui. Aqui há uma esfera. Aqui há outra esfera. E aqui uma outra esfera. Agora, aqui embaixo está a igreja nominal. Aqui embaixo. Olha aí, embaixo. Esse embaixo, irmão, é na era da Laodiceia. Na era do amor fraternal. A pele de coroa é onde está o amor ágape, o amor divino. Laodiceia, o amor fraternal. É só o amor fraternal na Laodiceia. Mas em cima é o amor ágape. Mas veja o que o profeta diz. Agora aqui embaixo está a igreja nominal, que é as virginécias. Agora aqui em cima, aqui está a sublime, tá vendo? Agora aqui em cima, que é em cima da onde, irmão Jesus? É aquilo que Paulo disse aqui, ó, em Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado na destra de Deus. Cima, pedra de coroa. Agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós deveremos estar, bem perto da porta do céu. Olha aí. Olha aí. Olha aqui o profeta de Deus junta Colossenses capítulo 3, verso 1 com Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Olha o que João diz aqui, ó. Em Apocalipse capítulo... Irmão, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é revelação do dia. E a noiva de Cristo, ela sabe disso. Olha aqui, ó. Depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: suba aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Olha o que o profeta diz. Agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós deveremos estar. Meu Deus. Bem perto da porta do céu, onde o poder de Deus está gotejando. Irmão, olha aqui. Tudo bem, isso goteja nessa, goteja através desta, então através desta aqui. Esta é a igreja nominal. Ela segue com profissões frias e um pequeno assunto ritualista. Essa é a igreja nominal. Ela só tem uns pinguinhos. A próxima, aí o profeta diz assim, a próxima aqui em cima, o evangelho completo. Então, essa próxima aqui em cima com o evangelho completo, irmão, é a noiva de Cristo. Veja onde está, veja onde é o local geográfico numa esfera espiritual da noiva. É em cima. Elas só tem uns pinguinhos. A próxima, a igreja aqui em cima, é o evangelho completo. Consegue algumas das bênçãos, mas ele aí diz assim, ó, mas eles se desviam para os ismos. Isso é falando da igreja nominal. Nós temos que nos elevar a estar próximo esta esfera. Que esfera? Aqui embaixo? Não, em cima. Antes que venha o rapto. Irmão, que nós vamos olhar de uma forma geográfica. O rapto, ele está fora das eras. O rapto, por isso que não aconteceu o rapto durante as eras. Não, eles esperavam, claro. Mas o rapto acontece fora das eras. É exatamente isso. Isso é certo. Você tem que subir naquela antes que você possa ler isto. Esta é a verdade. Mensagem Israel e a Igreja, página 111, parágrafo 35. Tá vendo aí, irmão? Aonde a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, deve estar posicionada. Veja o lugar geográfico da igreja de Cristo, onde ela deve estar.
Não aqui embaixo, não em Laodiceia, mas em cima. Aonde Cristo está sentado, disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3. Aqui no Apocalipse, veja onde ela não está embaixo, ela está em cima. Apocalipse 21, versículo 10. E levou em espírito a um grande alto monte, e mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa cidade, a Santa Jerusalém, o profeta disse que é a noiva. E onde ela estava? Lá em cima. Essa, irmão, essa aí é a parte geográfica, é o lugar geográfico que a noiva de Cristo está hoje. Ela não vai estar, ela já está hoje. Então, irmão, quando Laodiceia terminou, outra era deu início. Agora essa outra era, irmão, não é uma era, não é uma oitava era. É a era da cobertura. Vamos avançar com o profeta. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Olha o que o profeta diz. Para que foi dado o Espírito Santo. Essa mensagem ele pegou em 1959. Essa que eu li foi em 53. Essa em 59 para 155. Irmão, escuta isso aqui. Isso aqui é muito importante. Para que foi dado o Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. E veja, irmão, onde está o arrebatamento e veja onde está a adoção. Eu vou falar algo aqui antes de eu ler. Quem está lá Laodiceia não é adotado. Ele não recebe adoção. Quem está em Laodiceia não recebe o Espírito Santo. Quem está na Laodiceia não vai ter o arrebatamento, não vai receber o arrebatamento. Por que eu estou fazendo essas afirmações? Olha o que o profeta diz. 155 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Se você sente o menor puxão, não rejeite. Olha aí. Olha o conselho do profeta. Irmão, que você estiver sentindo alguma coisa, a examinar alguma coisa que está faltando. Será que isso que o irmão Jesus está falando é verdade? Aí algo começa a mexer em você e você vai procurando as mensagens para descobrir isso. Aí o profeta diz assim, ó. Se você sente o menor puxão, não rejeite. Bom, sabe por quê, irmão? Porque que você rejeitar, o profeta diz que você automaticamente recebe a marca da besta. Ao que rejeitar o Espírito Santo, você recebe a marca da besta. Isso é duro para falar, mas é verdade. E hoje, no nosso meio, no meio do povo da mensagem, tá assim de gente, de pregadores, de irmão, com a marca da besta. Por quê? Eles têm rejeitado. Uma coisa é você não entender aquilo, e outra coisa é você criticar e rejeitar. Esses que criticam do que aconteceu em 63, esses que rejeitam, falam contra, todos eles estão marcados com a marca da besta. Irmão, a gente, no começo, né, eu me lembro que quando eu entrei na mensagem, nós aprendíamos que só quem tinha o nicolaísmo é o povo lá fora, a denominação lá fora. Só quem tinha a marca da besta é os lá fora. Mas quando você vai cavando e vai se aprofundando nos assuntos, vai ver que aqui dentro da mensagem tem muitos pregadores nicolaítas, tem muitos pregadores com a marca da besta. Porque a coisa não é lá fora não, mano, a coisa é aqui dentro. Se você sentir o menor puxão, não rejeite. O que é o Espírito Santo? Deus em você. O profeta fez uma pergunta. O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que ele foi dado? Para que, olha. O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que ele foi dado? Para continuar sua obra no meio do seu povo. Aí, muitos pregadores, irmão, pega essa expressão, para continuar sua obra. Aí, tá vendo aí, ó? Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Mas isso aqui, irmão, essa continuação da obra de Cristo, quem deu início foi o sétimo anjo. Isso já está no tempo do irmão Brana, já. Para continuar sua obra no meio do seu povo, para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia. Olha aqui, ó. Para reunir sua igreja, para colocar sua igreja em um lugar nesse dia. Aí diz assim, além. O que significa além? Adiante.
depois. Olha, para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia, além da luterana. O que é luterana? Que era luterana? Era de Sardo. Metodista, que era metodista? Era de Filadélfia. E pentecostais. E que era o pentecostal? É o Laodiceia. Aí o profeta disse: há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Veja, irmão. Então, a graça, a adoção e o rapto tá além, tá depois, tá diante de Laodiceia. Meu Deus. Então, dentro de Laodiceia não tem nem graça, nem adoção e nem rapto. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o profeta. Para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia, além, depois da luterana, metodista e pentecostal. Há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Que quando esta parte da igreja, quando o Espírito mover na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. E isso trará todos os redimidos que alcançaram aquele Espírito. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Então existe outro lugar depois de Laodiceia. E que era essa, irmão? E que dispensação é essa? Não é o oitavo, mas é a era da cobertura. É a era da segunda vinda. É a era do rapto. É a era da adoção. Meu Deus, que coisa tremenda. É a era do astronauta. É a era da águia, a era dos olhos, a era da pedra de coroa. Essa é a era onde a noiva de Cristo está nesse momento. Além de Laodiceia, lá em cima, na pedra de coroa. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos adiante aqui. Mensagem à estatura de um varão perfeito. Pregado em 1962, parágrafo 258. Já estamos quase perto de terminar, irmão. Veja, o meu assunto de hoje é outra era depois da última era. E agora? Vocês sabiam disso, meus queridos pregadores? Pregadores laudaciano, pregadores da era de Laodiceia. É isso que vocês são. O irmão Branham disse que a única coisa que a Laodiceia tem é o zelo de Laodiceia. Laodiceia não tem o Espírito Santo, Laodiceia não tem a graça, Laodiceia não tem a adoção e Laodiceia não tem o rapto. A única coisa que a Laodiceia tem é o seu zelo. Quem disse isso não foi eu. Leia o livro das eras, para você ver que o profeta diz: a única coisa que a Laodiceia tem é o zelo de Laodiceia. Meu Deus. É isso que você tem, que você estiver lá dentro ainda, irmão. Mas o eleito é chamado. Sai para fora, povo meu. O povo, o que faz parte da noiva, ele sai. Estatura de varão perfeito, parágrafo 258. O profeta diz: o entende você? Ele faz uma pergunta. Todos estes que morreram através das... Olha o que ele diz assim. Todos estes que morreram através das eras estão nos esperando. Estão dependendo de nós. Então, esta igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. Aí eu te pergunto, a perfeição, ela ainda vai vir ou já veio? Bom, que ela ainda vai vir, a ressurreição não chegou. Mas que ela já veio, a ressurreição já chegou. Tá vendo? Então essa igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição. Porém, quando Cristo, em verdade, vocês notarão que esta igreja vai diminuindo mais e mais em verdade, e em verdade é muito mais estreita do que como está aqui no desenho.
porque no fim chegará até como uma ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério... Olha o que o irmão Branham diz. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio. Aí eu te pergunto, meu irmão, esse ministério já chegou ou ainda vai chegar? Você já tinha chegado um profeta de Deus, irmão? No primeiro molho movido? Porque quando... Aí disse, porque quando voltar esta pedra coroadora, quer dizer, a pedra de coroa, a pirâmide tem uma pequena abertura onde se assenta a coroa. Não é unicamente uma coroa plana, mas tem beiras. Tem que ser assim para derramar água. Esta igreja tem que ser afiada. Todas as demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas até o ponto que não se pode colocar nenhuma folhinha de navalha. E pesa tonelada. Hoje não sabe como se colocaram, porém foi construída. E aqui em cima, onde se assenta a coroa. A pirâmide mesmo, o corpo de Cristo terá que ser afiado. Não é simplesmente algum credo, doutrina ou algumas coisas pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para quando ele vier, aquele ministério se une perfeitamente, então virá o rapto e a ascensão ao nosso lar celeste. Amém? Aqui está, irmão. A era da cobertura, a era da pedra de coroa, a segunda vinda de Cristo. Então essa, irmão, é a era que a noiva de Cristo vive. Essa é a era que a noiva de Cristo está nesse momento, além de Laodiceia. Vamos adiante aqui. Eu quero ler aqui o último parágrafo para nós encerrarmos a nossa pequena palestra aqui de hoje, tá bom? Mensagem do arrebatamento, parágrafo. Essa mensagem do arrebatamento foi pregada em 65. Eu quero ler aqui o parágrafo 17. Parágrafo 17 da mensagem, o arrebatamento. E eu quero ler aqui da parte, já quase da parte final do parágrafo 17. Veja o que é que o profeta diz assim, ó. Veja o que é que o irmão Branham diz. Então, nós voltamos diretamente às escrituras. Olha o que é que ele diz. Então, nós voltamos diretamente às escrituras. Pode parecer estranho para nós. Todavia, nós voltamos às escrituras sem mesmo saber onde olhar. E o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra. Forma o quadro ali para nós mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Aí o profeta diz, estamos trocando de dispensação. Meu Deus. E quando foi que essa troca começou, irmão? Em 63. No dia 28 de 1963, houve uma troca de dispensação. Laodiceia termina, e o outro lugar, além de Laodiceia, aonde tem a graça, aonde tem a adoção e aonde tem o rapto. A era da segunda vinda, irmão. Meu Deus, irmãos. Irmãos, a gente lê essas coisas e se emociona porque, agradecendo a Deus por Deus nos ter dado esse privilégio de ver essas coisas. Porque muitos não estão nem aí com isso. E são pregadores. E são metidos a pregadores. Eu sou pregador da mensagem. Eu sou pioneiro. Eu não sei o quê. Mas não sabe nada de mensagem, irmão. Ainda tem ideia denominacional na cabeça. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, tá bom? E ore por mim. E você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Graças a Deus, eu não sou um grande pregador como muitos por aí têm, mas graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade e eu tenho ajudado muitas pessoas que precisam, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos, e até a próxima. Se Deus permitir, nós estamos aqui domingo, tá bom? Que Deus nos permitir. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal para nos ajudar, tá bom? Shalom para vocês
no nome do Senhor Jesus, e se for a vontade de Deus, domingo nós estamos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe e shalom para todos vocês.